casa agradece a presença de todos. Então vamos passar aqui os recadinhos e também os convites. O primeiro recado, vamos falar da Conesc 2023, que vai acontecer no Espaço de Eventos Osanã, no dia 27 de maio. O site para a inscrição da Conesc tem os folhetinhos ali em cima da mesa, então quem tiver interesse, pega, porque já está aberta as inscrições. Vamos ter a nossa querida Célia Diniz, maravilhosa escritora, que escreveu o livro Aprendendo com a Dor da Morte, e ela vai estar presente na Conesc. E o tema vai ser 2 mundos, uma só vida. Vai ser maravilhoso esse evento da Conesc esse ano, como todos. Temos também no dia 7 de maio, uma parceria do Rotary Club e o Nosso Lar, o Filé Parmegiana, onde os ingressos estão sendo vendidos na secretaria da creche do Nosso Lar, em prol dos projetos sociais da casa, da creche. E vou falar também do nosso projeto Cuidando do Luto, que ontem nós encerramos o projeto aqui na casa, o segundo grupo do projeto, e já estamos fazendo as inscrições para o terceiro grupo, que vai iniciar no dia 24 de maio. Foi maravilhoso o encerramento, onde tivemos depoimentos do quanto foi importante o projeto. Temos até na turma da tarde uma que vai passar de ser acolhida para ser acolhedora. Então é esse o objetivo do nosso projeto, que as pessoas venham, participam, aprendam a trabalhar com o processo do luto e depois então nos ajude a expandir esse projeto que nós temos aqui e temos na USE São Carlos. Vamos voltar aqui só 24 de maio, porque vamos terminar o grupo da USE no dia 15 de maio. Então vamos esperar o encerramento da USE para poder estar voltando aqui, e na USE também na mesma semana, 22 de maio na USE, 24 de maio aqui no Nosso Lar. Porque se a pessoa não pode participar na quarta-feira, ela pode aproveitar a turma da USE na segunda-feira. E por falar na USE, União da Sociedade Espírita de São Carlos, eu deixo aqui o meu agradecimento à USE, que tem dado um apoio muito grande a esse projeto. O Clemente, o Beto Bittencourt tem nos ajudado muito, inclusive demos uma entrevista na Clube e teve um retorno assim muito importante após essa entrevista. Então eu estou muito feliz com esse projeto e com a disponibilidade da USE, que está nos ajudando tanto nesse projeto. Bom, falei tudo, os recadinhos, os convites. Venham participar do projeto, venham conhecer o projeto. Tem folhetinhos também em cima da mesa, nos ajude a distribuir, que é muito importante a gente ter o conhecimento desse processo que é a realidade do luto, que é uma realidade de todos nós. Hoje a nossa palestrante, nossa querida Débora, da Casa Bezerra de Menezes, vai falar de um tema maravilhoso, inveja. Então, antes que a Débora comece, nós vamos conversar com Deus. E vamos fazer a nossa oração. Deus, Criador de tudo e de todos, Jesus, nosso irmão maior e querido, receba nesse momento o nosso agradecimento bem grande pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, aprendendo, evoluindo, numa tentativa muito grande de colocar em prática os Teus exemplos. Que o nosso ambiente seja envolvido com a Tua paz e a Tua luz. Que assim seja.
né? E fico feliz de ver e sentir que a casa está cheia, né? Vocês, meus irmãos encarnados e também os nossos irmãos desencarnados, né? E eu vou falar com vocês hoje um pouquinho sobre inveja, né? Que pode parecer um tema tão simples, mas ao mesmo tempo um tema bem complexo, né? E o que a gente pode pensar? Alguém me ajuda? Então, o que podemos pensar na inveja? Quando nós falamos de inveja, nós falamos de uma pessoa que não se considera pecador. Nós podemos até pensar, por exemplo, nos 7 pecados capitais, né? Então, as pessoas vão se justificar, as pessoas vão racionalizar, elas vão usar de metáforas, usar de exemplos, e tudo se justifica. Mas como invejoso, não, né? Não é digno ser invejoso, não é admirável ser invejoso, né? Então, por exemplo, se a gente falar da soberba, alguém vai falar assim, eu sou melhor que ele, né? Eu tenho artifícios, eu tenho benefícios, eu tenho habilidades, eu sou melhor, né? Mas porque eu busquei, porque eu conquistei, porque dependeu apenas de mim. Mas por detrás disso, às vezes, vai ter algo muito sutil, né? De um rebaixar o outro. Mas ainda assim justifica-se, né? Se a gente pensar na avareza, não, eu sou avarento, eu guardo dinheiro, né? Eu não esbanjo as minhas coisas. Então, isso não é ser avarento, né? Eu guardo demais, eu sou acumuladora, não partilho. Aquilo que eu tenho, que me sobra e que eu não uso, eu não me desfaço, eu não dou para quem precisa, né? Então, isso não é ser avarento. Sempre tem uma justificativa, né? Eu preciso guardar. Não se sabe o dia de amanhã, né? Então, eu preciso ter. Já uma pessoa que está na ira, ela vai dizer o quê? Bom, eu não levo desaforo para casa, né? Eu falo logo tudo que eu tenho que falar, se tiver que brigar, já brigo, já resolvo o trânsito, levanto mesmo a voz, né? E aí nega-se que é uma ira, né? Então é uma pessoa frágil, que ela não consegue se posicionar de uma outra forma, a não ser na agressividade. Então, ainda assim, há uma justificativa, né? Aprendeu a ser assim. Luxúria, né? Os prazeres da carne. Não sabemos quanto tempo vão estar aqui, né, gente? Então, vamos viver, né? Assim que o pessoal fala, né? Então, vamos aproveitar, não nada contra quem, né? Mas vamos estar no poliamor, em relações líquidas. Se não deu certo, a gente troca mesmo de relação, vamos viver, né? Que é isso que é importante. Não é bem assim, né? Sabemos que não é bem assim. A gula. Sabe o que é? Quando eu era criança, passei muita necessidade, né? Tive muita vontade de comer as coisas. Agora eu como mesmo. Eu como, não partilho, né? Vamos nutrir a nossa família, cuidar da nossa família. Então, sempre tem uma justificativa enviesada, né? Como se pudesse. A preguiça. Não sou preguiçoso, eu gosto de dormir, né? Eu trabalho, mas não preciso trabalhar muito, né? A gente trabalha lá de qualquer jeito, do jeito que dá, do jeito que a vida, né? Do jeito que nos é possível, que a gente não se estresse tanto, né? E aí essa preguiça também acaba ficando enviesada. Só que aí, quando a gente chega na inveja, não tem justificativa. Não tem um meio termo para racionalizar, desviar. Sou invejosa, né? Olha só, por quê? Porque a inveja, ninguém se orgulha. E as pessoas não admiram. Então não tem desculpa, né? Aí eu trouxe aqui até algo muito provocador. O quanto a inveja pode ser diferente da cobiça, né? Então, por exemplo, nas minhas falas, né? Quem está acostumado com as minhas palestras vai perceber que o quê? Tudo a
gente pode tirar de bom de algo ruim. Absolutamente tudo. Tudo. Né? Então, se a gente olhar para a cobiça enquanto algo da ordem do desejo, mas enquanto algo que vai nos levar à inveja, então é ruim. Mas se nós olharmos para a cobiça enquanto desejo, mas desejo, energia de vida, isso vai gerar uma motivação em mim e que vai fazer eu me desenvolver. Então eu não quero destruir o outro. Sei lá, eu cobiço alguma coisa e como é que eu me desenvolvo, como é que eu estudo, como é que eu vou atrás e transformo aquela cobiça em algo positivo, em algo motivador, mas para que eu consiga. Né? Nesse sentido, a gente pode pensar que a inveja é diferente da cobiça. Tá? A questão da inveja, e que é um fator, é um elemento muito forte, é o quê? É a minha felicidade. Né? Então, ver alguém feliz me torna uma pessoa triste. Vocês percebem como isso é forte? Como isso é destrutivo? A felicidade de alguém é capaz de destruir o meu humor, de destruir o meu equilíbrio, de me deixar triste, de me deixar depressiva, né? De me deixar mal, me deixar doente. Né? Então isso é muito forte. Então, mas o que é isso, né? O outro está feliz e eu estou me acabando. Por que alguém feliz geraria em mim tantos elementos negativos? Né? É que na inveja nós ficamos num lugar de cegueira. A gente desconsidera completamente o outro. Né? Eu não consigo ver o outro. Eu não consigo ser empático. Eu não consigo ter respeito. Eu não consigo ter admiração pelo outro. Né? E ao mesmo tempo, essa cegueira, ela é total. Ela não é apenas em relação ao outro, mas eu não consigo ver a mim mesma. Eu não consigo nem perceber que eu tenho capacidades, habilidades, né? Tenho sim defeitos e dificuldades, mas que tenho conquistas, que eu tenho trajetória de vida, história de vida. Então é como se tudo isso se perdesse, né? Então eu não vejo o outro, eu não admiro o outro e eu não me vejo. Logo, eu não me admiro, eu não me reconheço, eu não me valorizo, né? Então é uma anulação completa. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode me parar, viu? Que aí a gente vai conversando no meio da fala, tá bom? Eu achei essa frase muito interessante, né? A culpa da sombra existir é do sol. Se tem sombra, é porque tem luz, né? Então a culpa é da luz. Olha só, né? Outra coisa, não existe inveja branca, né? Lembra que eu falei? A inveja é a única coisa que não se justifica, né? Não se racionaliza. Não tem essa história, não, mas olha, eu tenho inveja de você, mas é branca, tá? É porque eu gosto de você, eu também quero suas coisas. Não, isso não existe. Isso é pejorativo, né? Isso é diminuir a capacidade intelectual do outro, né? Como se o outro fosse aceitar, né? Fulana tem inveja de mim, mas é inveja branca, tá tudo bem. Não está tudo bem. Então, quando alguém falar, olha, tem inveja branca de você, viu? Olha, o que você conseguiu comprar, eu vou comprar também. Opa, alguma coisa está errada. Nem precisa falar nada com a pessoa, né? Mas já percebe que alguma coisa não está bem, né? E o invejoso, a pessoa invejosa, é uma pessoa muito observadora. Muito. É a que mais sabe da vida do outro, né? É a que mais comenta, mas nunca foi ela, né? É a que mais aponta os defeitos, mas ela está ali sempre para ajudar. Então, o que vocês podem ir pensando dessa proximidade, né?
quem são as pessoas invejosas. Né? Aqui nós não temos ninguém, gente. Nós não somos nem fomos em nenhum momento. Né? Nunca ficamos tristes. Né? Sabe aquela história? Troquei meu carro. Gente, troquei meu carro. É zero azul e lindo. Né? Aí chega o vizinho com um carro zero azul e com um modelo melhor que o meu. Acabou. Não interessa que é zero, interessa que é azul. Interessa que o dele é um SUV e o meu não é. Pronto, acabou. Perdeu todo o valor do carro, perdeu toda a minha conquista, perdeu tudo. Né? Então, uma pessoa que ela está nesse lugar de sofrimento, porque é um lugar de sofrimento. Né? Imagina uma pessoa infeliz o tempo todo na vida dela por conta do outro. Né? Ela não trabalha bem, ela não ama bem, né? Ela não conversa com o filho bem, ela não se alimenta bem, ela não dorme bem. Né? Então, é muito difícil, mas são pessoas extremamente observadoras, né? E conhecedoras da nossa vida. Tudo bem até aqui? Sabe o que seria de novo? Quem pode ficar com isso para mim? E aí me ajuda. Pode mudar. Aí. Eu te faço um sinalzinho segundo, pode ser? Obrigada. Aquela coisa, a gente precisa treinar o cérebro, né? A gente está usando a mão que a gente usa e a outra não funciona, não é isso? Então vamos lá. A quem nós invejamos? Nós não invejamos Carlos Magno. A gente nem lembra, né? Que existiu. Né? Napoleão Bonaparte, alguém tem inveja dele? Ai, como inveja Napoleão Bonaparte. Né? E aquele outro ali embaixo? Alguém sabe quem é? Nem sabemos quem é. Né? Príncipe de Dubai. Né? Será que tem inveja do príncipe de Dubai? Não. Por quê? Mas eles devem ter sido ou são felizes. Né? Por que eu não fico triste? Porque eles não fazem parte da minha vivência. Eles não são as pessoas próximas. Né? Eles estão da história, são de outra época, né? São de outra fase. Eles não têm implicação nenhuma na minha vida. Então, eu já vou dizer para vocês, né, que as pessoas invejosas, elas são de quem? O que vocês acham que são as pessoas invejosas? Pode mudar. Não sou só eu. É o aparelhinho mesmo, eu acho. Então, mas quem vocês vão pensando que pode ser as pessoas invejosas? Conseguem ir refletindo? Vocês conseguem ir pensando, então, se são pessoas da nossa vivência? Quem são essas pessoas? Amigos, familiares, né? Nossa, mas família, sabe que é mesmo? Como que é seu nome? Mas família, inveja, a família, é isso mesmo, né? Vou trazer uma tela para vocês, que eu acho que vocês vão reconhecer. Bom, vou falando enquanto isso. Vou trazer uma tela para vocês, mas eu acho que vocês saberiam. Aí. Alguém lembra ou conhece essa tela? Oi? Caim e Abel. Exatamente. Como que é seu nome? Carlos. Carlos, é isso mesmo. É uma tela de Caim e Abel, né? Mas é do Antigo Testamento. Às vezes eu até referencio o Antigo Testamento, porque somos espíritos milenares, né? De repente a gente até passou pelo Antigo Testamento, né? E é exatamente isso. É uma tela de Caim e Abel. Né? E olha a tragédia entre irmãos, por conta de quê? Né? Justamente por conta da inveja. Pode passar. Justamente por conta da inveja. Né? De quanto o ciúme prevaleceu entre esses irmãos. Então vamos pensar lá.
quando é dito a eles, né? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então, a briga de Caim é o quê? Por que as ofertas do meu irmão são bem recebidas? E as minhas são negadas? Por que se eu trabalho igual a ele no campo, tanto quanto ele, as minhas ofertas não são acolhidas? Né? Justamente porque o que diferencia o sacrifício de um e de outro, né, é o elemento do coração, é a fé. Um deles, né, tinha realmente o amor a Deus, o temor a Deus, o amor ao trabalho, o reconhecimento da lida, da vida, né? E o outro não. O outro tinha o quê? Ambição. Muitas vezes revolta pela situação, né, de cultivador da terra, e tinha o elemento da tristeza. O quanto o irmão ser reconhecido motivava nele essa destruição, essa tristeza, essa mágoa, né, essa infelicidade. Então, a inveja estava instalada. Mas pode chegar a esse ponto de um matar o outro? Pode. Hoje em dia, né, se a gente for realmente analisar algumas situações, nós não sabemos até que ponto é inveja, né, ou se é realmente uma frustração. Eu não estar feliz porque o outro não faz aquilo que eu quero, né? Eu não estar bem porque o outro me frustra e eu não consigo lidar com isso, né? E aí as tragédias, as destruições, né? As situações dolorosas. Então, a história de Caim e Abel, ela vem dizer o que pra gente? Que Deus sabe o que vai no nosso coração. E aí, não precisa responder, mas cada um sabe. Nós sabemos exatamente o que vai no nosso coração. Em situações de dificuldade, em situações de frustração, quando eu não consigo algo, como é que eu me sinto, como é que eu direciono isso, como é que eu ultrapasso isso, como é que eu venço isso. Então, às vezes, nem nós mesmos nos conhecemos, né? Nós não fomos ensinados a poder falar de sentimento, a poder falar de emoção, a poder conversar sobre o que eu sinto, né? As coisas estão sendo tudo muito guardadas, a gente está enchendo um monte de caixinha, né? E aí chega um dia, as caixinhas transbordam e a gente não sabe nem direito o que está acontecendo. E muitos dos adoecimentos, né, de saúde mental estão relacionados a isso, né? Enquanto eu vou botando para dentro e não resolvo, não olho para isso. Então, nós sabemos o que vai no nosso coração. E muito possivelmente pode ser que hoje nós não tenhamos essa resposta exata, mas uma reflexão para a vida, né? Conforme a gente vai vivendo, acontecendo, nos relacionando, conseguindo, perdendo, né? E a gente percebendo o que vai no nosso coração, né? E como que a gente enfrenta uma situação de inveja? Se é algo que eu sinto, né? É difícil, né? É muito difícil. Por que também? Porque nós vivemos num mundo onde somos motivados a todo dia querer mais, né? Lembra da história do carro que eu falei agora há pouco, né? Então, eu sempre preciso ter mais, né? Autoconhecimento. Será que nós nos conhecemos mesmo? Né? É um processo. Autoconhecimento é um processo da vida, né? A gente está num processo de autoconhecimento a todo dia, na nossa vivência, conosco próprios, né? Com o outro, com os outros, né? Nas relações de família, de trabalho, de estudo, de centro, de baile, de tudo. Né? Como que eu me coloco no mundo, né? Em todas as situações. E uma pessoa evoluída, ela pensa que é interessante as pessoas terem as suas conquistas, né? Quando a gente entende o nosso lugar, a gente vai entender que o outro pode também ter conquistas. E isso
isso não me diminui, né? Então, olha só, a vitória do outro não muda a minha existência. O outro conseguir não vai mudar aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, aquilo que eu busco ou aquilo que eu não busco, né? Então, eu escuto muito na clínica, né? Não consigo dormir. Por quê? Eu não sei. O que fulano está pensando de mim? O que fulano falou de mim? Né? O que será que o outro está julgando? Porque, sei lá, fiz alguma coisa e tem um julgamento. Nós não temos controle do pensamento do outro. Mas que diferença isso faz na tua vida? O que o outro pensa, a não ser que ele nos diga, nós não vamos ter conhecimento nunca. O nosso pensamento é só nosso, de Deus, né? Ele sabe. Mas o nosso pensamento é nosso. Se nós não contarmos, ninguém sabe o que a gente está pensando. Isso é único, né? Então, que diferença faz eu ficar preocupada com o que a pessoa vai dizer? Ela não está no meu processo evolutivo, né? A não ser que seja para separações, né? Mas, sei lá, um conhecido, uma pessoa do trabalho, que pensou alguma coisa, que falou alguma coisa, isso muda o que na minha existência? Se o meu processo evolutivo é meu, né? Então, que diferença faz? Né? A Glória Maria, né, que faleceu há pouco tempo, ela tem uma fala que eu acho muito pertinente. Ela falava assim: eu não importo com o que as pessoas pensam. Elas podem pensar o que elas quiserem. Porque quem vive a minha vida sou eu. E quem vai morrer sou eu. Então, essa pessoa não vai fazer diferença nenhuma no sentido do que ela pensa. Por quê? Porque a minha existência e a minha vivência é minha. Né? Só que nós somos tão assim, incrustados, né, com essa coisa da sociedade, né, com os modismos, né, com aquilo que eu não posso ter que ficar pisando em ovos, né, que a gente vai se defendendo e vai sofrendo. Né? Pode passar. Então, vamos olhar um pouquinho para o nosso processo evolutivo. Né? Transformar a inveja em algo positivo. É estar o quê? Disponível para buscar melhorar. Isso é fácil? Não. Não, porque para eu melhorar, para eu estar disponível, para eu estar aberta, né, eu preciso ter desejo. Eu preciso ter, né, vontade. Eu preciso ter força de vida, né, energia de vida. E eu preciso querer. Né? Então, tem muita gente que fala assim: eu queria tanto. Mas eu queria tanto, eu queria ganhar, queria ter salário, aumentar meu salário, eu queria viajar. Tá, mas o que você não quer? A gente pensa muita coisa que a gente quer. Mas a gente pensa o que eu não quero. Vocês pensam o que vocês não querem? Né? Então é muito questionador, né? E aí eu coloquei a figura da formiguinha, por quê? Porque cada uma leva o seu pedacinho. Podemos pensar que seria um processo individual, nossa evolução, né? Mas elas trabalham juntas, né? Vocês já viram a formiguinha? Né? É um rastro, né? Lá em Gramado tem um centro budista e que tem várias plaquinhas: não pise nas formigas. Né? Então a gente vai andando e a gente vai vendo os rastros de formigas. Não pise nas formigas. Elas estão no processo de construção. Nunca tinha visto isso na minha vida. Né? E é isso aqui. Nós somos sozinhos. O nosso processo evolutivo, cada um vai levar o seu pedacinho. Mas não tem como fazer isso sem grupo. Não tem como fazer isso sem família, sem trabalho, sem vida social, sem troca, sem frustração. Não dá, né? Então, a inveja é um sentimento corrosivo. Isso que eu falei, a pessoa, ela vai adoecer, né? Vai ficar ansiosa, ela vai ficar depressiva, né? Ela pode desenvolver um pânico, ela pode ter problemas relacionais no casamento, ela pode ter problemas relacionais com os filhos. Então, é a tragédia de Caim.
A gente pode até dizer que a inveja é um câncer de alma. É uma metástase, isso vai se espalhando, né? No nosso ser, no nosso corpo, nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Isso vai se espalhando como metástase mesmo, né? E é um sofrimento permanente. Nós temos, então, os pensamentos e a nossa energia rebaixados, né? E aí vocês conseguem pensar o que acontece quando a gente tem a nossa energia e os nossos pensamentos rebaixados? O que acontece quando a nossa sintonia não está bem? Né? Então, olha só as portas que nós vamos abrindo, né? E o Chico falava bem isso, né? O obstáculo é a eleição. Então, vamos pensar nessa frase. Hoje, o que está difícil? O que eu não estou conseguindo? Mas eu não estou conseguindo porque eu preciso de ajuda de alguém ou eu estou fechado, né? Então, como que eu posso resolver um problema que eu tenho hoje? Como que eu posso resolver uma dificuldade? O meu obstáculo é de que tamanho? Então, novamente, né? Tudo depende de como olhamos para as coisas. Se eu olhar para uma pedra como algo que eu vou tropeçar e cair, eu vou me machucar. O que isso pode ser? Mas eu posso olhar para uma pedra como a base de uma construção. Tudo depende de como olhamos para os nossos problemas. Ah, mas o meu é maior que o seu. O problema de cada um é enorme. E cada um sabe o tamanho dele. Não dá para a gente comparar problemas. Não dá para a gente comparar dificuldades. Porque é processo único. O sentimento de cada um diante da dificuldade é único daquela pessoa. Né? Ah, mas meu pai morreu e eu não chorei tanto. Né? Eu sou espírita, então eu penso de um jeito, eu não sofri tanto, eu tenho um outro entendimento. E aí vem a minha irmã e fala assim, nossa, eu estou me acabando e você nem chora. Calma, o sofrimento de cada um é de cada um. Né? Não dá para a gente comparar sofrimento, obstáculo, né? Dificuldade. E aí, no Evangelho, segundo o Espiritismo, é um parágrafo bem pequenininho, tá? Na página 70, ele vai falar assim: diante de um tal resultado, é inconcebível que as classes trabalhadoras e militantes invejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece ter favorecido. Nesse mundo, faça-se o que for, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu lote de sofrimento e decepções. Partindo daí, é fácil se chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Né? Tá, nós sabemos, viemos na nossa amnésia, né? Não temos a lembrança. Não sabemos dos nossos compromissos ao reencarnarmos. Mas como é que o mundo, né? Vim com dificuldade de pensamento, de cognição, não consigo aprender. Como, diante das condições que eu tenho, eu posso fazer o meu melhor? Isso para tudo. Para o patrão e para o assalariado, né? Para a médica e para a doméstica. Todos têm o seu valor. A questão é como cada um se apropria do seu valor. Né? Pode passar. Bom, é isso. Pode fechar também. É a minha fala que eu queria trazer para vocês. Né? E aí eu passei rapidinho sobre os nossos pensamentos, nossa sintonia, né? E as portas que nós abrimos. Microfone. Isso é importante, você passa aí o microfone. Então, a questão da sintonia. E a questão dessa tristeza que nós vivemos diante da felicidade do outro. Quem é que nós vamos atrair para nós?
são os nossos irmãos, mas são irmãos que não vão nos ajudar no nosso processo evolutivo. Nosso processo evolutivo vai ser muito mais penoso, né? Muito mais difícil. Então, exercício para nós, para a nossa vivência. Como é que eu posso olhar diferente para as situações? Né? Como é que eu posso estar disponível para ter meus pensamentos melhores, para estar com o coração aberto, saber o que vai no meu coração, né? E a partir disso, também contribuir para que o meu processo evolutivo, né, eu possa suportá-lo e vencê-lo, ou tentá-lo, né? Ou, se a gente evoluir um pouquinho, né, já evoluímos. São conquistas. E é isso que conta, as nossas conquistas. Ok? Agora eu convido vocês a fechar os olhos, né? Acalmarem o coração, a mente, mentalizarem um lugar que vocês gostam muito. Quem conseguir mentalizar até uma música que gosta muito, né? Um momento de muita tranquilidade, de muita luz, né? Para que a gente possa se conectar realmente com a nossa espiritualidade amiga, né? E podemos sentir gratidão. Gratidão das nossas habilidades, das nossas conquistas, né? Gratidão pelas nossas dificuldades, né? Agradecer a Deus, só Ele sabe das nossas misérias, só Ele sabe das nossas necessidades, só Ele sabe dos nossos merecimentos. Podemos então, né, terminar essa noite com esse sentimento de gratidão, né, pedindo que tenhamos um bom final de semana, né, tenhamos nossos corações sempre muito abertos para a sabedoria. Ok? Fico à disposição da casa, né, agradeço o convite, muito rico para mim estar com você.